pode abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, ou acompanhar conosco aqui pelo Data Show. Lucas capítulo de número 24. O tema que o Senhor nos deu para esse ano, na verdade não foi nenhum tema. Nós estávamos orando todos os anos, na comemoração do aniversário da igreja, a gente busca uma palavra do Senhor que venha exemplificar o ano que nós atravessamos. E a palavra que Deus nos deu neste ano nos revelou, como eu disse ontem, primeiramente para mim, Deus me revelou que nós vivemos até aqui um ano de milagres. Então dessa revelação é que nós começamos a, inclusive, montar esse vídeo, onde você viu ali inúmeras curas, questões financeiras que foram alcançadas, curas, livramentos, despertamento espiritual. Gente que estava assim, não conseguia ler a Bíblia mais, não conseguia orar, dentro de casa desse jeito, vindo à igreja, graças a Deus, não parou de vir, mas na vida espiritual não conseguindo romper. E Deus então operou maravilhas nesse sentido também. E a palavra que nós vamos ministrar hoje, ou nós queremos refletir um pouco, eu acho que hoje eu quero abrir um pouco o meu coração para você a respeito do que Deus falou comigo. E talvez isso venha com certeza abençoar a sua vida também. Lucas 24, do versículo 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em toda o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão,
abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aqui. Que história tremenda, não? Como eu disse, nós vivemos um ano de milagres, mas foi há mais ou menos, talvez no máximo 30 dias, que eu fui despertado para isso. Porque, como eu já disse, e isso não é novidade, talvez todos aqui devam concordar, nós vivemos este ano um ano muito, mas muito difícil, de muitas dificuldades, de muitas incertezas. E isso eu tinha clareza, isso eu estava convicto. Cada mês que eu me lembrava desse ano, cada desafio que a igreja enfrentou e conseguiu superar, eu tinha uma coisa clara na minha mente, no meu coração, no meu corpo, às vezes decorrente até de algum cansaço. Eu tinha certeza de que nós tínhamos tido um ano de muita luta. Mas o Senhor abriu os meus olhos e disse a mim: vocês tiveram um ano de grandes milagres. Nós estávamos ali, num desses dias que a gente termina o culto aqui, ou termina qualquer programação que tenha à noite, e estávamos eu, o Eliseu, a sua esposa Andréia e a minha esposa Luciane aqui no Habib's. É comum, geralmente, a gente se reunir e um pretexto para ficar junto é alguma coisa para comer, não é? E nós estávamos lá, estávamos indo embora. Aí parou no sinal, vamos passar no Habib's, vamos. E nos sentamos lá. E eu estava orando, já há mais de um mês, dizendo: Deus, qual é a temática desse aniversário? Né? O que vai nortear nossa existência, nossa vida dentro desse ano e desse ano que se aproxima pela frente? Qual é a compreensão que nós devemos atingir? Eu estava orando isso há mais ou menos um mês. Aí nós nos sentamos lá, estávamos comendo. O que é comum entre pessoas que são de Deus, pelo menos para mim, eu gosto muito de andar com pessoas que falam de coisas de Deus. Eu não tenho nada contra você comentar todo tipo de assunto, mas as pessoas que estão próximas de mim, eu faço questão que sejam pessoas que falam de Deus, que falam da Bíblia, e de forma natural. É uma extensão do que vivemos na igreja. A gente vai para fora e começa a conversar das coisas de Deus. Estávamos assentados ali, eu conversando com Eliseu, quando de repente eu escuto as duas irmãs dizendo: tal coisa aconteceu, foi um milagre. Tal coisa aconteceu, foi um milagre. Minha cirurgia foi um milagre. Mas tem o carro da pastora Vanessa, foi um milagre também. Mas tem a casa do pastor Luiz, que também foi um milagre que ele recebeu. Mas tem um acidente do Eliseu, que Deus deu um livramento grandioso e a cirurgia foi uma bênção. E isso ainda vai resultar num carro novo ano que vem. Quer dizer... E aí começamos a nos lembrar. E aí alguém disse assim: mas espera aí, tem o despertamento espiritual do Ronaldo também, que agora está até querendo cantar na igreja. Oh meu Deus, não é madeira. Aí é o seguinte, e começou. E o Fábio, que está fazendo a segunda faculdade, no meio deste diálogo, o Senhor começou a falar comigo na mesa. E o Senhor falou para mim assim: o tema deste ano é um ano de milagres. É isso que vocês viveram, um ano de milagres. E aí eu falei: por favor, meninas, esperem um pouco. Elas quase não se continham, não é verdade? E eu abri o meu celular e falei: espera que eu preciso registrar. E eu comecei a registrar. E enquanto eu registrava, eu comecei a lembrar também de algumas coisas. O emprego da Nayara, num momento difícil, Deus abriu uma porta para ela. E aí nós começamos a marcar os milagres. E foi enchendo a lista. E de repente uma delas disse: tem isso aqui também. Tem isso aqui também. Tem isso aqui também. Então o Senhor abriu os meus olhos para o fato de que nós vivemos um ano de milagre. E o Senhor me levou até a entender assim: Luiz,
Um ano de milagre está diretamente relacionado a tudo aquilo que você já tinha convicção e certeza na sua alma. As dificuldades. Porque os milagres, eles se fazem necessários exatamente nos piores momentos da sua vida. E esse texto é extraordinário. Porque esse texto fala de homens que estavam vivendo uma época do maior milagre que já aconteceu no universo, foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Estes homens estão vivendo numa época de milagre, e do maior milagre que você e eu possamos imaginar. Abrir o Mar Vermelho foi fácil, perto do que aconteceu aqui. Um milagre tremendo. Um tempo de boas novas, um tempo de boa notícia, um tempo onde a igreja vai prosperar e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Só que, olhando para eles, não é assim que esses homens se sentem. Esses homens dizem: nós estamos vivendo um tempo de crise, difícil demais. Então, esse texto é espetacular, porque ele acontece num dia de domingo. Veja que as mulheres foram ao templo, pelo menos 3 delas, 2 Marias e mais uma foram ao templo. Chegando ao templo, tristes, desanimadas. Vamos lá. Chegaram lá e viram 2 homens. E elas pensaram: bom, deve ser o jardineiro, alguém que cuida, deve ser o coveiro aqui. E os homens perguntaram a elas: o que é que vocês estão fazendo aqui? Ora, nós estamos procurando, nós viemos fazer uma visita ao túmulo do nosso mestre. E os anjos disseram a elas: por que vocês estão procurando ele num lugar errado? Ele não está mais aqui. Vocês estão com um olhar num local completamente equivocado. Vocês não vão encontrá-lo se vocês continuarem olhando aí, porque ele não está mais aí. Essas mulheres animaram seu coração e foram até os discípulos, que estavam também com medo, trancados, aprisionados dentro de casas, com medo de serem mortos também, assim como o seu Senhor. E disseram a eles: olha, nós fomos até o túmulo e 2 homens apareceram para nós e disseram para nós não ficarmos tristes, porque é um tempo de alegria e o Senhor ressuscitou. Se você ler o capítulo 24 todo, você vai ver que os discípulos, esta palavra das mulheres para os discípulos, pareceu para eles como um delírio. Eles falaram: não é tão louca. Quer dizer, tempo difícil, crise, morreu o Senhor. Uma delas, Maria Madalena, o tanto que o Senhor fez para essa mulher, a mulher está desequilibrada, dizendo que ele ressuscitou. Então aquilo parecia um delírio. E eles então correm até o túmulo. O texto diz que Pedro foi, mas não apenas Pedro, porque depois os 2 discípulos vão dizer que alguns discípulos foram. Chegaram no túmulo, viram realmente a pedra removida do túmulo, viram também apenas os lençóis, as roupas que cobriam o corpo de Jesus, o que obviamente depois foi espalhado que haviam roubado o corpo de Jesus e que até os seus discípulos haviam feito isso. Mas na mentalidade do discípulo, não faz sentido você ir roubar um corpo e tirar o lençol e deixar o lençol no lugar, você leva com tudo. Então os sinais são claros de que ele ressuscitou. Mas os discípulos, inclusive Pedro, sai dali com esta informação. Depois do testemunho das mulheres, que lhes pareceu um delírio, ele vai claramente ver que o corpo não está mais lá. E então esses 2 discípulos, a caminho de Emaús, estavam junto com Pedro e os outros discípulos quando receberam a notícia das mulheres e quando também receberam ou perceberam que os discípulos foram até lá. Mas por incrível que pareça, eles estão caminhando a caminho de Emaús e eles
apesar do testemunho das mulheres, apesar dos homens, dos discípulos terem ido lá e dito que realmente o que as mulheres falaram não era um delírio, aquilo era verídico, o testemunho da mulher que não tinha valor na sociedade na época, agora é confirmado pelo testemunho dos apóstolos. Realmente as irmãs não estão delirando, as irmãs estão com a visão aberta, as irmãs tiveram seus olhos abertos para o fato de que ele vive. Aí esses discípulos vão embora para Emaús, e apesar de tudo isso, eles não conseguem crer. Eles não conseguem ver que o tempo que eles estão vivendo é um tempo de grandes milagres. Eles não percebem. Agora pasmem, porque essa história é extraordinária. Nós poderíamos gastar meses falando só sobre essa história e nós tiraríamos lições para as nossas vidas. Porque enquanto eles estão caminhando e a conversa deles é: rapaz, está difícil, né? A única esperança que a gente tinha, nós pensávamos em votar nele, agora ele morreu, quer dizer, acabou, não tem mais esperança para a gente. Que situação horrível. Buscava as notícias, tudo notícia triste, eles conversando, até que o próprio Jesus encosta neles e começa a conversar e diz: ei, o que é que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? E eles pegam e falam assim para Jesus: alô, você não tem Face não? Você não tem WhatsApp? Você não viu as notícias e não são fake news não? Você não leu o jornal do dia? Você é o único que está habitando em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Eu penso assim, a gente pode conjecturar, não está ali, mas acho que Jesus falou assim: ah, inocente, bobinho, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Vocês desnorteados, e eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei das notícias, não é? Será que não é vocês que estão aí cabisbaixos, reclamando da vida, desanimados, desesperançosos por causa de fake news? Porque eu sei exatamente o que está acontecendo. Que estratégia maravilhosa de Jesus. Porque eles dizem: você está muito por fora, você precisa se antenar. Aí Jesus fala assim: o que é que está acontecendo? Me coloca a par. E eles começam, né? Só desgraça, né? Aquelas orações que a gente faz assim quando não está aguentando mais, não vê esperança nenhuma. Só, olha, não tem jeito. A nossa esperança foi morta. Os líderes religiosos e os governantes, os líderes políticos mataram nosso Senhor. Não é muito difícil imaginar que os discípulos, até mesmo os discípulos, não haviam entendido o plano de Deus. Porque até hoje ainda há pessoas que dizem que Jesus foi morto por causa das pessoas. Jesus foi um homem bom e por isso as pessoas o mataram. Até hoje as pessoas não entendem que Jesus foi morto porque agradou a Deus moê-lo. Jesus foi morto por Deus. Deus matou Jesus antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, Deus matou Jesus. Deus é o cordeiro que foi entregue pelo Pai, exemplificando lá o que Abraão fez. O Isaac, Jesus é o cordeiro que foi morto no lugar de Isaac. Jesus foi morto antes de Abraão, foi morto antes da fundação do mundo. E até hoje as pessoas não entendem isso. Jesus nasceu com um propósito de morrer, de ser morto, de entregar sua própria vida. E os discípulos não haviam entendido isso, porque para eles era os judeus, para eles foi a liderança que matou Jesus. Para eles Jesus havia sido morto, embora ele tenha sido morto mesmo, acusado de um crime político, crime que ele não cometera. Foi acusado e morto injustamente, mas por trás disso havia um projeto de Deus.
E estes homens estão aqui num período de milagre, mas eles não conseguem ver. E aí você fala assim, pastor, qual a relação disso com vocês no Habib? Você fala, total. É total, porque eu estava sentado e falei, meu Deus, por que eu estou vendo isso só agora? Por que eu não consegui ver isso antes? Por que eu estou gastando um mês inteiro de oração, buscando uma resposta do Senhor, do que foi esse ano? Por que eu não consegui ver, contemplar o ano de milagre que o Senhor nos deu? E aí, eu assim coloquei algumas coisas, você mesmo, se a gente tivesse tempo para você opinar aí, você diria algumas coisas que a gente vê nesse texto. Mas eu coloquei algumas coisas aqui. Todo o texto, se você ler depois, o texto vai dizer que os discípulos estão assim, não somente os que vão a Emaús, mas os apóstolos, as mulheres. Eles estão assim porque eles não se lembravam das palavras que Jesus havia falado. Por isso eles não conseguiam ver. Então eu coloquei, é preciso mais atenção às palavras de Jesus, principalmente com relação às lutas. Porque Jesus havia dito a eles, constantemente Jesus dizia a eles, e principalmente perto dos últimos dias, chegando em Jerusalém, ele dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E ele vai ser morto. E ele vai ficar 3 dias morto. E ele vai ressuscitar. Então Jesus falava isso constantemente com eles e com elas. Mas por incrível que pareça, eles não se lembravam destas palavras. E aí eu falei assim, bom, qual a relação disso conosco? Total. Porque a gente também tem esta facilidade, esse defeito de não gravar, de não escrever na tábua dos nossos corações aquilo que Jesus disse. E principalmente com relação a lutas. Porque Jesus vinha dizendo que ele morreria. Jesus vinha dizendo que eles passariam por um tempo tenebroso. Jesus vinha dizendo que eles teriam aflições, mas é incrível, a gente não coloca isso na nossa mente. Não coloca, a gente não aceita. Então, diante de todas aquelas adversidades que eles estão vivendo, eles não conseguem ver que um milagre está se instalando no meio daquela noite, daquele dia tenebroso. Eles não conseguem ver. E em todos os casos, depois você leia o texto todo, você vai ver. Dizendo que eles não se lembravam. E sendo exortados a se lembrar. Tanto que Jesus, a caminho com eles, Jesus começa a dizer, olha, mas vocês não se lembram o que foi dito a respeito dele? E começou desde Moisés, narrando a única escritura que tinha, que era o Pentateuco, a Torá, e começou a narrar o que a Torá falava dele, de como ele nasceria, de como ele sofreria, de que ele seria um homem de dores, e de que ele morreria, mas de que ele também ressuscitaria, de que ele teria um reino eterno, de que ele se sentaria no trono de Davi, e este reino seria eterno, de que ele seria o filho de Davi, profeticamente. Então, eles não se lembravam disso. Muito parecido conosco, na hora das angústias, a gente não consegue se lembrar das palavras do Senhor. E por isso eles não viam. Então é necessário mais atenção às palavras, também com relação às lutas. Lembrar-se da Escritura nesses momentos. Outra coisa, mais atenção à presença de Jesus. Irmãos, você imagina uma pessoa ou 2 pessoas caminhando e Jesus caminhando exatamente ao lado deles, conversando com eles, e eles não conseguem ver.
Aí você fala, o que isso tem a ver conosco? Tudo a ver. Você pode ter chegado aqui hoje com a incerteza de que se Jesus está com você ou não. E eu posso dar certeza a você que Jesus está ao seu lado e mesmo assim você está com essa incerteza. Ô, Tiago, faz um favor para mim, liga esse ventilador aqui, ó. Vem para a igreja, vamos trabalhar. Tá certo? Irmão, já começa. Esse é outro milagre. Liga isso, por favor. Pode deixar ele no último, meu filho, senão ele não funciona. Aí. Esse é o ano do milagre do ar-condicionado, hein? Amém? Glória a Deus. Você não sente calor aí, mas eu aqui, rapaz, é um fogo, hein? Aí também pega fogo, né? Jesus está com você. Jesus está nos nossos caminhar. Jesus está no caminho conosco. Jesus está lá, dentro do Habib's, com o pastor e um casal. Enquanto eles conversam, Jesus está lá, disposto a abrir-lhes os olhos. Se você não consegue perceber que Jesus está com você, preste atenção. Os seus olhos estão fechados, por isso você não percebe. Não é que ele não esteja. Não é que ele não se aproxima. Não é que ele não se interessa pela conversa. Não é que ele não ouve as asneiras que passam dentro de nossa cabeça. Não é que ele não tenha interesse, pelo contrário, ele diz: me fale de como está o coração de vocês. Se queixem das reclamações de vocês, até que eu possa abrir os olhos de vocês e mostrar para vocês que eu estou com vocês. E que as queixas de vocês é o resultado de uma cegueira espiritual. Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo de milagres. Não é hora de cultuar a morte, mas é hora de se fazer culto à vida. Não é hora de pano de saco e cinza, é hora de vestes novas e óleo de alegria sobre você. Agora, você pode até se identificar comigo ali dentro daquele local, porque você talvez esteja dizendo assim: meu Deus, é verdade, está acabando o ano e eu estou aqui convicto de que o Senhor não fez nada, porque esses caras estão convictos disso, e estão olhando para Jesus e falando: você é o único que não sabe o que está acontecendo. Parece aquelas orações desnorteadas. O senhor não vê? O senhor não sabe? O senhor não. Rapaz, que discípulos de Emaús são esses? Ora, entendeu? Por isso aqui, meu lindo e minha linda, preste atenção numa coisa. Só existe uma forma de nós vermos: se o próprio Deus abrir nossos olhos. Só assim. Paulo diz uma coisa muito profunda, falando do século dele, mas que se aplica totalmente ao nosso século. Um ser que ele chama de Deus, com D minúsculo. Tamanho a relevância dessa entidade. E a mesma está atuando em nossos dias, inclusive dentro da igreja. Ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, a fim de que elas olhem, não vejam, e não vendo, a intenção é uma só: elas não creiam e não sejam salvas. Por isso, a eficácia do nosso Deus para os nossos dias é fazer com que essa escama caia de nossos olhos, a fim de que nós possamos enxergar o quão Deus está perto de nós. Essa é uma palavra tremenda de revelação para as nossas vidas. Você não conseguirá ver sem que o próprio Deus abra seus olhos, sem que o próprio Jesus abra seus olhos. Preste atenção, tem alguém cego perto de você? Você quer de todo jeito que ele veja Jesus? Preste atenção em mim. Você tem que pedir a Jesus para abrir os olhos dele.
Você pode tentar de todas as maneiras, você já tentou de todas as maneiras. Mas a conversão a Deus é um milagre que somente Deus mesmo pode fazer. Porque se passa a escritura, se explica, mas os caras não lembram, os caras se esquecem. Jesus ressuscitou, e os caras estão indo visitá-lo lá no túmulo ainda. Ainda se cultua o túmulo. Ainda se está no funeral, mas ele já ressuscitou. Os anjos já disseram: vocês estão caçando no lugar errado. Ele não está aí. Pode procurar em outro lugar, porque aí não está. Mas os olhos precisam ser abertos. Por isso, a presença de Jesus estava ali e eles não viam. Escute, não importa o quão distante, o quão tolo, o quão louco, porque Jesus chama esses homens de loucos. Ele diz nécios, porque é o louco que diz em seu coração, o salmista diz, é o louco que diz em seu coração: não existe Deus. Desconsiderar sua existência e sua ação em nossas vidas é loucura. E Jesus diz: seus loucos, nécios, tardios para crer, cegos por completo, eu estou aqui com vocês, mesmo a condição de vocês sendo essa. Aliás, eu estou porque a condição de vocês é esta: cegos. Vocês precisam comprar colírio de mim, para que vocês possam ver. Que coisa linda, que coisa linda. Se Deus não abrir nossos olhos, irmãos, o diferencial de qualquer um que ama e teme e serve ao Senhor é o fato de que Deus abriu os nossos olhos. Esses homens estão... Ô Ronaldo, como é que chama aquele negócio que coloca aqui no cavalo? Você tapa olho. Você põe aquilo no cavalo para ele só ter a visão da frente, não é? Se ele olha para o lado, tem um capim ali, ele quer virar, alguma coisa assim. Então a obediência vem através do tapa-olho e das cordas para virar para lá e para cá. Eu já disse aqui na igreja que eu não sou pastor de cavalo, sou pastor de ovelha. Ovelha não precisa disso, de força, de corda para puxar. É bode, não é ovelha. Se for bode, não precisa. Ou se for ovelha, não precisa. Agora, se for bode, vai bater na cabeça para lá e para cá, comendo lata, né? Subindo em árvore, dá um trabalho. Mas põe-se o tapa-olho. E o cavalo, não é que ele não tenha possibilidade de ver além daquilo que lhe foi imposto. Ele tem possibilidade de ver, mas a visão dele está limitada, porque alguém limitou a sua visão. Assim como a visão de muitos aqui está limitada porque alguém limitou sua visão. O Deus deste século cegou o seu entendimento. Por isso que você precisa de Deus. Por isso que nós precisamos de Jesus. Não tem outro caminho. Não pense que você chegará aqui dentro de uma igreja e agora eu vou começar a fazer umas coisas boas, então é disso que se trata. Não é. Se trata de um ser que vem e tira o tapa-olho de você e de mim. E aí a gente fala: hã? Então Deus está conosco. Jesus está conosco. Mesmo nessa condição. Mas quer abrir nossos olhos. Então, uma coisa linda que esses homens fazem. Jesus vai passar adiante. Olha que coisa interessante. Jesus podia ter ido embora, não podia? Eles falaram: ah, por favor, entra, fica com a gente. Uma coisa simples. Uma casa simples. Uma situação simples. Pessoas cegas. Cavalos com tapa-olhos. Meu Deus, ai. Morreu, é morte, é túmulo, é cruz, é sofrimento. E agora não tem esperança mais, acabou. Essa é a situação. Mas no meio de tudo isso, não vai embora não. Passa a noite aqui com a gente, já é tarde. Rapaz, Jesus é maravilhoso, porque Jesus pega e fala: boa essa ideia, essa palavra, e entra, senta com eles. Aí também você vai entender a relação com o Habibs, entendeu?
Senta, começa a conversar ou continua a conversa. Não vai ter nada, só vai ficar conversando, ninguém aguenta também, né? É, Eliseu? Em Paulo Henrique? Ninguém aguenta, tem que beliscar alguma coisa. Uma mortandelinha com limão, não é, Francis? Hã? Aí o cara fala, pega um pão. Jesus pega o pão e faz aquilo que a gente deve fazer. Agradecer pela comunhão, pela alimentação, sem neura, sem crise, dizer, Deus, que bênção, poder se alimentar, poder ter um corpo saudável para se alimentar. Que coisa gloriosa. Além de se alimentar, um reflexo de alguém que não vive de gula, porque compartilha, que reparte. Descasca a laranja, em vez de dar a tampinha, dá a laranja e fica com a tampinha. Isso é difícil de fazer, hein? Isso é difícil de eu fazer. Muito bem. Eles sentam e Jesus parte o pão. Veja que eles não estão enxergando ainda. Veja que agora Jesus não está no caminho com eles. Agora Jesus entrou dentro da casa deles. Jesus se assentou à mesa com eles. E Jesus está comendo ou prestes a se alimentar com eles. E Jesus ainda vê à sua frente 2 cavalos com tapa-olho. E fala, mas o que acontece? Pai, como é que vai pôr a igreja em cima desse povo, né? Põe, vai dar certo. É só tirar o tapa-olho, já melhora. E aí Jesus parte o pão. Aquilo que ele fazia na ceia. Aquilo que ele fez antes de morrer, dizendo, o meu corpo será rasgado, partido por vocês. E ele traz à tona a boa notícia, a boa nova. Ele traz à tona exatamente o tipo de coisa que os nossos olhos têm que enxergar, que é a sua morte, seu sacrifício. Enquanto ele faz isso, talvez ele se lembre, ele disse que nossos pais comeram um pão no deserto, mas pereceram. Mas ele disse que ele é o pão da vida, e aquele que comer dele não vai ter a vida eterna. Ele disse que o seu corpo seria rasgado por nós. Meu Deus, Jesus está aqui. Ô cavalo, olha ali, cavalão. Abriu os olhos. Aplaude Jesus que ele é lindo. Eles viram Alaim. Cara do céu, Jesus estava andando com a gente. Jesus está aqui dentro de casa, mano, que louco. E agora? Na hora que eles viram, Jesus sumiu. Oh meu Deus, não vai ficar mais um pouco. Não, aí ele... Por quê? Porque quando a visão é aberta, Jesus pode ir. Quando a visão é aberta, Jesus pode ir cuidar de outro. Jesus pode ir até os discípulos e dizer, ei, vocês estão trancados aí? Você sabe, Jesus sai de ali e vai lá se apresentar aos discípulos. E os caras pensam assim, é um espírito. Jesus, as mulheres já foram. Os anjos falaram com as mulheres. Não era delírio, confirmou que o corpo não estava lá. Jesus aparece e eles pensam que é um espírito. Jesus precisa explicar para eles, ô cavalada, ô trincheira, presta atenção. Eu acabei de abrir lá, tirar o tapa-olho de 2 cavalinhos lá. Mas aqui está uma trincheira, hein? E Jesus esclarece a eles, gente, presta atenção, ciência. Um espírito não tem corpo, rapaz. Aqui, põe a mão em mim. E os caras assim, eu sei lá, pai, é fantasma, vai lá, Pedro. Gente do céu, que crentalhada cega. Aí eles vão, Jesus só fala isso, se eu fosse um espírito, não teria corpo, não teria matéria. Eles põem a mão. Você pensa que resolve? Não resolve. Não resolve, vê se não é fechado. Põe a mão, mas ainda pensa, será que vai saber, né? Um espírito que materializou? Aí Jesus fala o quê? Vai ter relação com o Habibs de novo. Tem comida aí? Tem algum pedaço de pão? O Juninho está lembrando lá, manda pôr a mão no dedo, muito bem lembrado. Põe a mão aqui na ferida, mas não adianta. Aí Jesus falou, tem pão aí? Porque as coisas resolvem com um alimento.
Vamos acalmar. Tem uma mesa, senta. É só sentar. Vocês estão estressados, é fome. Senta. Beleza. Nazareno total. Sentou. Tem pão? Eu atraí vocês com pão mesmo, o negócio de vocês é pão. Se tiver peixe, então, tem pão, tem peixe. Aí Jesus começa a comer. Aí os caras falam, rapaz, é ele mesmo. Porque o que ele fazia era sentar e comer com a gente. Quantas vezes a gente foi, não tem comida, não tem pão nem para nós, a gente tem que dividir com essa pobre ela aí. Os caras foram lembrando, falam, é ele. Porque ele chega o pão. Ele chega o peixe. Ele chega, se tem só 2 pãozinhos, ele agradece e a coisa funciona. É ele mesmo. E aí tirou o tapa-olho da cavalada toda. Aí a cavalada, que bênção, que coisa linda. Esse é um ano de milagre mesmo. Glória a Deus, aleluia. Foi um ano difícil. Mas aqui uma última coisa. Pare de fixar os olhos no problema, naquilo que é difícil. Os olhos desses homens estavam fixos, havia uma fixação. Não é errado olhar, não é errado ter um alvo, mas uma fixação é prejudicial. A fixação é quando você olha e não consegue mais ver mais nada. E eles não viam. Para eles não havia esperança. Não adiantava as irmãs dar testemunho. Não adiantava ir lá e ver o túmulo vazio. Não adiantava chegar e dizer, toca aqui em mim, sou eu mesmo. Não é um espírito. Não adiantava. Tinha que ir além. Tinha que comer junto. Tinha que dar mais provas ainda porque a fixação deles estava nas coisas difíceis. Portanto, aí é a relação. Quando lá naquele lugar eu disse, meu Deus, o Senhor está falando comigo. E são as irmãs não estão delirando não. Eliseu, as irmãs não estão delirando não. Tem as irmãs, tem os apóstolos, tem a comida. Meu Deus do céu, e tem o Senhor aqui. Eu não sabia, né? Olha que coisa interessante. E aí eu falei assim, comentei com elas na hora. Falei, pera que eu vou marcar. Deus está mostrando para mim a temática desse ano que nós vivemos. Um ano de milagres. Então, meus amados, Deus está conosco. Quando tiverem mais lutas, o Senhor continua conosco. Quando a sensação é de que tudo está perdido, peça ao Senhor, abre meus olhos, Senhor. Tira o tapa-olho de mim, Senhor. Porque nós não conseguimos ver. Caminhamos com Ele ou Ele caminha conosco. Conversa conosco. Expõe sua palavra a nós. Se assenta dentro de nossas casas. E às vezes estamos como Marta, dizendo, o Senhor não vai mandar resolver a situação aqui? Então, não dá, a gente não vê, a gente não enxerga. Por isso precisa ele dizer, filha, tem 2 partes na vida. E a Maria escolheu a boa, a melhor. Abre tua visão. Eu estou aqui dentro da tua casa. Eu estou caminhando com você. Todos os livramentos que você tem vivido é porque eu estava lá. Toda a compreensão que você tem conseguido atingir é porque eu estava lá. Porque sem isso você é incapaz. Então, algumas coisas desse texto extraordinário, poderíamos pensar em inúmeras coisas. Como eu disse, se você pudesse falar agora, você iria dizer, eu notei isso também, pastor. Olha, tem isso aqui que parece comigo. Olha, nisso eu pareço com esses homens. Olha, você diria isso também. Mas eu creio que nossos olhos já foram abertos, amém? O Senhor já abriu nossos olhos. Eu quis compartilhar isso, que às vezes um pastor precisa ter sua visão aberta. Às vezes um profeta não enxerga mais nada, como é o caso de Balaão.
é capaz de brigar com uma jumenta. Deus tirou o tapa-olho da jumenta, teve que tirar do Balaão depois. É fantástico isso. Portanto, é uma religião que vem de lá para cá. Nada tem a ver conosco. Eu não enxergo por mim mesmo. Isso é uma prova disso. E também não tenho visão por mim mesmo. Aliás, tem mais um milagre que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Eu estou lendo sem isso daqui já. Porque o médico tinha falado da última vez, olha, logo, quando você tiver uns 43 anos, você vai enxergar perfeitamente de perto. Então, às vezes eu vou ler falando assim, óculos está me incomodando. Olha que coisa. Mas agora eu estou vendo ainda, deixa eu ver, Fábio, ali. Agora eu estou vendo assim ainda como árvores, embaçado, de longe. Então eu coloco, oh glória a Deus. Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Não entendia nada. Nós temos que clamar a Deus, irmãos. Porque a igreja está cheia de pessoas que não enxergam. E não enxergarão sem que o Senhor lhes abra o entendimento. Você pode falar, ela não entende. Você pode explicar tudo, ela não entende, porque a mente está fechada. A entidade deste século cegou o entendimento. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus pelo fato de que Ele abre os olhos. Amém? Você pode se colocar em pé, vamos orar.